olha que delícia, a mesa tá mais cheia hoje. Nossa querida NutriChef Malu Lobo, nosso nutrólogo, Dr. Roberto Navarro, bem-vindos. E hoje com uma convidada especial, que é a Sueli Cristina, que vai contar a história, que vai participar desse momento aqui com a gente no quadro, né? Bem-vinda, viu? Obrigada. Prazer em tê-la aqui. Obrigada, Carol. No Você Bonita, porque a gente tá, né, nesse momento com essa dupla que vocês adoram e eu também, num momento importante, que já tem tanto tempo que vocês estão aqui, então tempo suficiente para a gente ter tantas histórias e pessoas que acabaram, né, mudando muito a vida e que agora a gente está trazendo aqui para contar um pouquinho, para participar desse momento da receita com a Malu, porque também gostam muito do trabalho da Malu e do Dr. Roberto. E hoje a gente vai contar a história da Su e a gente vai falar de enxaqueca, de alimentação versus enxaqueca. Doutor Roberto, enxaqueca é muito mais comum do que a gente imagina e poucas pessoas talvez encontrem aí ao longo da vida, de fato, o gatilho da enxaqueca que pode estar na alimentação, né? Pode. A enxaqueca, quase até 20% da população mundial, principalmente mulheres, pode ter crise de enxaquecas frequentes, então é algo incapacitante, terrível, só quem tem sabe, né? E sim, a ciência conseguiu correlacionar gatilhos através de uma má alimentação e defesas ou diminuição do risco de ter, também por uma alimentação adequada, né? Então acho que é isso que a gente vai enfatizar aqui, o que evitar e o que pode ser no nosso dia a dia na alimentação para diminuir o risco de você ter crises frequentes, sem sombra de dúvida. Isso está correlacionado. Além do estresse, né? Que a medicina sabe que o estresse também está por trás, mas alimentos... Mas tem alguém estressado hoje? Imagina, tá tudo tranquilo. Aliás, antes de contar da receita aqui da Malu, daqui a pouco Malu e Dr. Roberto vão casar a filha, gente. Vixe. Malu tá aqui, ó. Tô sentindo já no ar, Malu, tô sentindo, mas tá tudo bem, tá maravilhosa. A gente vai participar desse momento. E eu vou te fazer um convite, porque daqui a pouquinho Sueli vai aprender bem assim coladinho você essa receita. Você escolheu um pão. Gente, pão é paixão nacional, não tem como. Quando a gente fala que a gente vai preparar aqui, você vai ensinar um pão saudável, que vai ao encontro ainda do tema, é sucesso. Conta desse pão, Malu, poucos ingredientes, assim, né? São poucos ingredientes, é uma receita extremamente fácil, né? Pão é um alimento que está no dia a dia das pessoas. E aí, como o Roberto falou, existe uma maneira única, talvez, de ajudar um paciente que tem enxaqueca, que é através da alimentação. Sem dúvida. Então, existem alimentos que a gente pode usar que vão ajudar, né? Primeiro fazer algumas exclusões, né? O Roberto vai falar quais são os alimentos que devem ser excluídos de uma dieta, infelizmente tem que passar por algumas exclusões, mas alimentos que a gente pode colocar mais frequentemente no nosso cardápio. Sem dúvida. Pão é pão, né, gente? Quem não ama, então. E esse pão é fácil porque ele é feito com aveia, né? Farelo de aveia, ele é feito com levedura nutricional, então eu tenho vários nutrientes importantes como magnésio, vitaminas do complexo B, né? Que são ômega 3 também, que é você vir junto com uma pastinha. Ó, que legal. Então, dá para usar a alimentação a nosso favor, né? E aí esse pão vai mostrar para vocês que é fácil, é barato, né? Ele fica pronto bem rapidinho e tem tudo que você precisa. Mata a vontade do pãozinho. Exato. E ainda traz muita saúde. Su, eu vou lá e já volto para ouvir sua história. Gente, vocês não perdem por esperar. Olha, quando a gente mostra a foto de antes e depois da Su, tá todo mundo chocado. Vou lá e já volto. Mandem perguntinhas aí, participem que esse quadro é uma delícia, é muito bom poder começar a semana falando de resultados positivos e de saúde, né, Rô? Agora sim, Sueli Cristina está aqui ao vivo, ela que tem uma história e com Você Bonita, super bacana, que eu fico assim, muito feliz, muito. Não vou me emocionar mais, vamos ouvir a Su, que ela é que vai contar a história dela. Bem-vinda. Obrigada, Carol. Obrigada, Malu, Dr. Roberto. Eu conheci o Você Bonita em 2014 e foi através de uma receita da Malu e eu tinha muito problema de enxaqueca, né? Estava com sobrepeso e tal, mas o meu maior problema era enxaqueca. Eu praticamente não dormia. Eu acredito. Porque eu tinha dor de cabeça todos os dias. Eu tomava assim analgésico todos os dias por causa da minha enxaqueca. Jura, daquela incapacitante mesmo que o olho mal abre, né? Sim. Olha a foto da Su, gente, vai vendo. E aí, que receita que era da Malu, você lembra? Se eu não me engano, a Malu estava fazendo, olha que interessante, um bolinho de carne seca, só que com abóbora. Eu achei aquilo muito legal
E me chamou a atenção, aí eu fui procurar outras receitas da Malu, virei telespectadora do Você Bonita e comecei a seguir as redes sociais da Malu, do Você Bonita, do Dr. Roberto e Você foi pegando as dicas. E fui pegando as dicas. Mas em nenhum, assim, por exemplo, teve algum momento que, como você tinha enxaqueca, você já relacionou que poderia ser pela questão da alimentação? Não, eu não imaginava que era, mas como eu fui no médico, né, e eu tive um problema, a minha pressão subiu muito, e o médico falou que eu precisava procurar ajuda. Aí eu fui procurar ajuda e o meu médico falou que eu tinha que emagrecer, só que era muito difícil. Assim, todas as informações que eu tinha eram como se fosse uma coisa meio que impossível, mas eu não tinha relacionado ainda que a minha enxaqueca era por causa da minha alimentação. Entendi. Até que quando eu fui, uma pauta que o Dr. Roberto fez, que ele estava falando, né, sobre isso, e quando eu comecei no meu nutricionista, que ele conseguiu adequar tudo. Que legal! E realmente, eu me livrei da enxaqueca, ainda de quebra consegui emagrecer. Querem ver a foto? Olha, bota antes e depois. Foram quantos quilos, Su? Agora 41. 41, gente, 41. Você teve um apoio profissional, então, você teve um nutricionista. Acho legal a gente contar, porque é necessário, né? Então, assim, é muito impactante o antes e depois. Eu fiquei bem impressionada. E eu lembro muito de você, que você já me escreveu algumas vezes, me contou essa história, porque você ainda aconteceu algo na sua vida que também está relacionado com essa questão do Você Bonita e com, né, as pautas da Malu e do Dr. Roberto, que você mudou de profissão. Ou você foi seguir uma nova carreira? Assim, eu me apaixonei tanto pela alimentação saudável que hoje eu faço faculdade de nutrição também. Olha que legal, gente. Eu fiz um curso de gastronomia funcional também, entendeu? Olha só. E tudo assim, iniciou por causa da Malu e do Dr. Roberto, que eles apresentam a culinária saudável de uma forma tão inteligente, tão assim, fácil. O que a Malu acabou de falar, a alimentação saudável é fácil, é barata. É só a gente fazer... É comida de verdade, né? É o que está na feira, né? Olha lá, ela fez os cursos. E a Sueli, ela é de Macaé, gente. Ela vem de longe, são 10 horas até aqui. Brincando. E ela super animada, vem até São Paulo para participar dos cursos. E para o programa ela também veio, diretora, é isso? Você não estava aqui em São Paulo, então? Você veio especialmente. Ela é muito animada. Especial. Não, eu fico muito feliz, acho que a equipe toda... Ela é muito determinada, acho muito bonita a trajetória da Sueli, porque ela foi se apaixonando, ela foi mudando e ela foi buscando conhecimento nesse caminho. Maravilhoso. É lindo. Quem quiser manda perguntinha para a Sueli, gente, ela está aqui, vai responder ao vivo junto com a gente. Já já você conta mais essa história. E vamos entender um pouquinho, então, essa relação, doutor Roberto, nessa questão nutricional. O peso a mais, vamos dizer assim, o excesso, né, do peso, também pode estar relacionado? De maneira indireta, às vezes sim, Carol, porque você aumenta as respostas de inflamação quando você está com peso excessivo. Mas o que tem de concreto que a medicina, de um modo geral, determinou, é que a carência de alguns nutrientes pode predispor à enxaqueca. Então, se eu tenho uma dieta pobre em magnésio, se eu tenho uma dieta pobre em vitaminas do grupo B, se eu tenho deficiência de vitamina D, se eu tenho uma dieta muito pró-inflamatória, muito rica em gordura saturada, pobre em gordura ômega 3, isso também vai predispor. São as conclusões que realmente a ciência tem. Entendi. Né? E substâncias que podem ser gatilho para a enxaqueca aparecer. Então, alimentos que são muito ricos em tiramina, pode desencadear mais enxaqueca. Presente em vinhos, em alimentos fermentados, em molho shoyu, né? Conservas, queijos envelhecidos, o excesso do glutamato também pode desencadear enxaqueca, os sulfitos também, que são conservantes de alimentos industrializados, também pode desencadear enxaqueca, enfim. Então a gente, na abordagem técnica do paciente com enxaqueca no consultório, do nutricionista, do médico, é iniciar algumas exclusões, né, desses alimentos mais frequentes, que estão correlacionados com mais crises, e observar a diminuição, né, do número de vezes que a pessoa tem, ou até não ter mais. E, para jogar mais lenha na fogueira, a gente sabe que tem hipersensibilidade a alimentos que podem ter como sintoma a cefaleia, a dor de cabeça, não propriamente igual a enxaqueca, mas uma dor de cabeça. Então, hipersensibilidade ao glúten, hipersensibilidade aos lácteos. Então, a gente tem que fazer um trabalho individualizado e iniciar de uma maneira genérica o que é mais frequente. Mas, sem dúvida, dá para fazer um trabalho muito legal. Eu vou colocar na tela, você separou aí algumas
partes importantes, né, dessas informações. A gente vai colocar a primeira na tela, então, para vocês mandarem perguntinhas. A gente está falando agora do magnésio, que é importante, né? A gente fala todo dia. Sim, é um dos mais importantes, Roberto. Então, aí você cita semente de abóbora, abacate, aveia, agrião. Isso, os alimentos que contêm, né? Muito estudo com deficiência de magnésio e enxaqueca, que está muito sedimentado cientificamente. Então, ingerir mais magnésio. Quem tem carência de magnésio são aquelas pessoas que não comem vegetais, né? São aqueles carnívoros que não comem salada, não comem cereais, não comem folhas verdes, acaba tendo mais deficiência de magnésio, né? Então, quem é mais comedor de folha verde, esses alimentos que eu citei aí, aveia, sementes, né? Geralmente são ricos em magnésio. Outros são as vitaminas do complexo B, que eu quero que a produção coloque na tela aí. Vou fazer o seguinte, vou deixar o complexo B e já a gente comenta, então, quais são as fontes. E a Su pode contar pra gente se no final ela descobriu qual era o gatilho, né, pra questão da enxaqueca. Mas agora, vamos lá, deixamos na tela, então, doutor Roberto quer falar dessa questão dos nutrientes aí do complexo B, onde a gente encontra, que é levedura nutricional, brócolis, tofu, banana, nozes. É super importante, né, doutor Roberto? Super, porque elas ajudam a gerar energia dentro da mitocôndria. A mitocôndria é uma estruturazinha que fica dentro das células, que precisa gerar energia. Gerar ATP precisa de vitaminas do grupo B. Então também existe a possibilidade da enxaqueca estar ligada a alterações na mitocôndria da célula. Então a gente chamaria de mitocondriopatia, e as vitaminas do grupo B ajudariam muito, inclusive a própria coenzima Q10 também. Tá? A vitamina D, quando em deficiência também, né? Quem toma pouco sol. Os alimentos não são fontes tão extremas de vitamina D, mas são importantes também a vitamina D. Você dosar e estar em níveis pelo menos acima de 30 no sangue, né? Que era um dos nutrientes aí também que eu separei. E tem na gema do ovo, tem alguns cogumelos, né? E às vezes em alguns lácteos também, né? Um iogurte, por exemplo, natural, vai ter vitamina D. Que está na nossa receita. Isso, exatamente. Está tudo na receita aqui. E o ômega 3, óbvio, né? Que não deixa de ser um anti-inflamatório natural. A gente sabe que existe uma resposta inflamatória no neurônio. Eu diria que a dor, né, a dor de cabeça está muito ligada a excessos de estímulo a uma estrutura, um receptor chamado glutamatérgico. Quando esse receptor é estimulado, o neurônio ele fica mais sensível, ele responde com mais excitabilidade. Isso pode justificar aumento de dor. Por exemplo, o magnésio é interessante porque evita estímulo excessivo de receptor glutamatérgico. Então, ele serve como ele acalmaria o neurônio, um apaziguador. Um apaziguador, né? E a resposta inflamatória provavelmente está envolvida, e a gente conversando aqui com a Sueli vê que não tem nenhum alimento específico que ela vai relatar que ela percebeu, era esse alimento. Foi uma mudança no todo. No todo. E a dor passou? Passou. Não só a enxaqueca, eu também tinha umas outras dores que depois que eu consegui organizar a minha alimentação, eu não tenho mais. Gente, que maravilha. Assim, para mim foi outra vida, né? Outra pessoa. Outra pessoa, outra vida. E você faz atividade física? Eu ia te perguntar. Faço. Eu faço musculação, né? Tem um personal que me tortura, mas a gente gosta, né? Me tortura é ótimo. Vou mandar beijo pra ele aí, ó. Mandar um beijo pro João Galdino, maravilhoso, tá? Ele tortura, mas ele é muito bom. E também, assim, hoje, eu sempre falo isso, hoje eu vou fazer 52 anos. Mas, assim, Oi! Mas, assim, mega bem, né? Eu me sinto melhor do que quando eu tinha 30. Eu acredito. Porque, assim, mudou por completo, entendeu? E o que mais, assim, eu até comentei com a Malu e com a produtora, é não ter dor de cabeça. Era muito ruim. Eu não dormia. Às vezes eu ia dormir meia-noite, acordava 1h da manhã. Não, e sempre refém do medicamento, né? É um ciclo vicioso, né? E inflamando mais a alimentação. Ô, gente, olha ela isso aí. Hoje, como é que ela tá. Olha isso! É muito legal, é muito gratificante poder contar uma história como essa. Acho que eles também concordam. A gente vai colocar até na tela mais uma imagem aí que o Dr. Roberto separou, que hoje vai ser uma aula, não só para quem tem enxaqueca, gente, isso aqui é um assunto para todo mundo, porque assim como você não conseguiu relacionar o que estava envolvido nesse gatilho, para outras pessoas pode não ser uma enxaqueca, mas pode ser uma dor na articulação, não é verdade? Um cansaço a mais que está relacionado com uma questão do organismo como um todo, metabólica, né? Então eu vou colocar aí na tela o próximo para vocês, que é a tal da vitamina D que o Dr. Roberto sempre fala, né? Também bem sedimentado isso. Ovo, iogurte, né? Sardinha, cogumelo, shiitake. Isso, a vitamina D, deficiência de vitamina D aumenta quadros de enxaqueca. Também a literatura está bem clara sobre isso, né? E tomar sol também, né? Protegendo um pouquinho também, não vai exagerar no sol por causa do câncer de pele, mas obviamente a gente também tem que se expor um pouquinho ao sol, né?
E, doutor Roberto, eu ia te perguntar da questão hormonal que está relacionada também com a enxaqueca. Quando a gente fala até da vitamina D a gente chama de vitamina, mas na verdade ela tem uma função hormonal. Então, como é que isso a gente pode encarar, pensando até na questão da alimentação? Porque como a mulher, principalmente, né, já que a gente está contando a história aqui de uma mulher, tem um ciclo que ele vai ter uma alteração ao longo do tempo, como é que a gente adequa, então, essa alimentação pensando na questão do ciclo? Porque vai ter um momento que, até pela própria menstruação, a perda de sangue vai modificar alguma questão, até do ferro, que você comentou que é importante. Então, para manter um controle, né, nesse aspecto da enxaqueca. Existe um quadro inflamatório, aumento de prostaglandina, que é uma substância pró-inflamatória, que é aumentada na fase menstrual da mulher. Ela produz mais prostaglandina, por isso que ela ainda tem mais cólica. Tá? Pode ter mais cólica. E o que se tem em relação de diminuição de TPM e de talvez a enxaqueca menstrual é caprichar em alimentos fontes de ômega 3 para poder... Tem alguns estudos que apontam que o açúcar em excesso, a mulher fica mais viciada no açúcar perto de menstruar, isso piora a TPM, piora a enxaqueca, porque provavelmente aumenta mais a neuroinflamação. Então tem que ter uma alimentação de verdade, evitar ultraprocessados, shoyu, alimentos que são ricos em glutamato, ricos em embutidos, bebidas fermentadas também tem que tomar cuidado e parece cerveja, vinho e aumentar a ingesta de cálcio, também parece que diminui principalmente cólica menstrual, tá? Pode ter correlação um pouco com a enxaqueca também. Então, óbvio, também não adianta mudar um dia antes, né? Você acha que você tem que ter como padrão isso aí. E a oscilação da progesterona e do estrogênio no ciclo menstrual da mulher predispõe também à enxaqueca. Aí é hormonal. É aquela desencadeada por oscilação brusca de alguns hormônios. Tanto que tem ginecologista que prescreve anticoncepcional ou algum regulador hormonal para a mulher não ter tanta TPM e não ter tanta enxaqueca. Então, assim, todo dia, o que a gente faz todo dia, com frequência, é o que garante, eu acho, né, a parte dos benefícios ou não, né, das escolhas erradas também vai ter o seu impacto. Mas, então, ali... durante o ciclo, priorizar ainda mais esses alimentos que você está comentando, certo? Exatamente. Tem mais um ali para a gente falar, mais uma informação, que é o ômega 3, a gente fala também todos os dias, o Roberto colocou aí alguns alimentos. Salmão, linhaça, algas marinhas, a beldroega, que nome estranho, mas é um vegetal que é considerado uma punk, né? É uma planta alimentícia não convencional e é riquíssima em ômega 3, para a gente não achar que só tem ômega 3 de origem animal, mas tem na linhaça aí também, na beldroega, e uma dieta mais caprichada em ômega 3 é mais anti-inflamatória. E isso vai contribuir para menos resposta de inflamação que está por trás da enxaqueca também. E até do emagrecimento, né, doutor? Sim, também. Porque no final acaba. Eu acho que o caso da Sueli é bem típico, né? É um estilo de vida inadequado. Ela mesma contou que não tinha um alimento específico, ela falava como isso me dá enxaqueca. Mas quando ela mudou o global, diminuiu alimentos ultraprocessados, evitou, passou a comer comida de verdade. Que é exatamente aquilo que a gente faz exclusão, né? Porque os alimentos ultraprocessados estão diretamente ligados aos casos de enxaqueca. Exatamente. Excluiu o que é tranqueiro, ficou com o que é bom, né? Perdeu o peso, deve ter diminuído muito, melhorou o metabolismo para caramba. 41 quilos é muito. Mas ela mudou o estilo de vida. Você não fez uma dieta radical, né? Você mudou o estilo de vida, né? Educou a alimentação. Isso e foi vendo, mais legal. Foi vendo o resultado. Tá aí. Tem perguntinha já, quem escreveu pra gente, na tela. Aproveitem, estamos ao vivo, ó. Simone, obrigada. Meu filho tem 15 anos, é diabético tipo 1 e tem enxaqueca. O que é bom ele comer e o que ele não deve comer? Pergunta importante. A gente já vai responder sim, porque agora aí estávamos com uma perguntinha que a gente deixou da Simone, que ela conta do filho. Que o filho dela tem 15 anos, ele é diabético tipo 1 e ele tem enxaqueca. Então ela pede aí uma orientação, doutor Roberto e Malu, o que é bom ele comer e o que, na verdade, ele deveria retirar, né? Tem que ficar atento, óbvio, sempre controlar bem o diabetes, porque ainda mais que ele usa insulina, do tipo 1 dependente de insulina, às vezes quando tem hipoglicemia, muitas horas sem comer, a glicose cai muito, é um gatilho para enxaqueca também, para cefaleia, né? Então pode ser que também tenha correlação com um controle glicêmico melhor. Quem tem diabetes do tipo 1 tem uma tendência maior à doença autoimune contra outros, por exemplo, tem mais tendência a uma doença celíaca. Então tem que ficar atento, né? Será que ele é hipersensível ao glúten? Então eu teria cuidado ou diminuiria a ingesta excessiva do glúten, né, de trigo, pão toda hora, né, ficaria atento a isso. E o resto que a gente falou aqui, caprichar no ômega 3, caprichar no magnésio, nessas fontes alimentares todas que foram citadas aqui.
Tá? E ficar de olho no controle da glicose também, tá? Porque isso pode uma alimentação para o diabetes tem que ter mais fibras, né? Evitar os alimentos refinados, tomar cuidado com os produtos sem glúten, que às vezes a pessoa tá sem glúten, mas aí coloca muito amido, né? Que acaba farinha de arroz, polvilho. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com, não só com a retirada, mas com a substituição. A substituição tem que ser inteligente para o teu filho. Mas uma alimentação mais rica em fibras, com esses alimentos que a gente está falando, todos os alimentos que o Roberto mostrou, Carol, Sueli, vocês viram, né? São fáceis de achar, são baratos, né? Estão na mesa de todo, está na feira, está na mesa do brasileiro, gente, nada caro. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai começar a receita com a Malu, mas agora vocês me despertaram aqui um negócio que eu acho que muitas vezes pode ajudar o público, né, que está nos assistindo. Você comentou da doença celíaca, a gente está no mês de maio, que é o mês do celíaco, inclusive. A gente vai abordar o assunto aqui de uma forma bem completa. Doutor Roberto, é assim, em inúmeras pautas, você cita realmente essa questão da inflamação, da sensibilidade, mas a gente sabe que para quem tem a doença celíaca, não pode mesmo o contato com o glúten. Hoje, essa investigação ela é muito mais fácil do que antigamente. E é uma doença autoimune, certo? Sim. Então, diga assim, brevemente, como é que hoje é investigada a questão aí para descobrir se a pessoa é celíaca? Bom, primeiro, os sintomas são sugestivos, às vezes o paciente já fala, eu como um alimento que contém glúten, sinto diarreia, dor abdominal, mas a gente tem que excluir com dosagem de anticorpos específicos. Certo. Tá? É uma série deles. Na suspeita se faz exames como endoscopia, às vezes até colonoscopia, mas principalmente exames para visualizar se a lesão que está aparecendo ali é característica da doença celíaca, inclusive com biópsia quando necessário. E se nada disso deu positivo, anticorpos negativos, nenhuma lesão específica, a gente pensa na hipersensibilidade ao glúten, que não é feito por exames específicos, é um quadro de exclusão. A gente faz o teste, olha, evita por um tempo, exclui e vamos ver a melhora clínica. Se tem, fica suspeita de que é hipersensível ao glúten não celíaco, que é uma classificação intermediária. Ele pode até comer, mas quantidades pequenas. Se comer muito, tem sintoma. Se fica um tempo sem comer, se sente melhor. O celíaco não pode nunca mais com glúten. Aí tem que retirar mesmo. Tá certo. Mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Estamos ao vivo e agora a gente vai para esse pão. Já que a gente está falando de glúten, tira o glúten. Aqui não tem glúten. Não temos glúten. Eu estou trabalhando só com alimentos do bem, que vão ajudar quem está em casa. É uma aveia que essa não tem contaminação cruzada, Isso, certo? você encontra hoje, né? A aveia, ela, por si só, ela não tem. Só que ela pode estar contaminada, né? Então, é só você escolher uma marca hoje que já vende, né? Que é sem contaminação. Né? Aliás, o celíaco ele tem que tomar muito cuidado, inclusive com as compras dele. Né? Ele não pode usar nada que seja contaminado, nada a granel, enfim. Né? Já tem todo um cuidado. Coloquei meus ovos aqui, 4 ovinhos, então é uma receita proteica também, além de tudo, ela melhora a saciedade. Estou usando tofu, tá? Agora, para quem não tem problema com tofu, Carol, com a lactose, pode ser o iogurte, pode ser um creme de ricota, tá? Sem problema nenhum. Tá. Então, tenho aqui... Primeiro, eu vou misturando, gente, os meus líquidos, tá? E eu vou colocar aqui também o azeite. Vai render uma forma grandona, sim? Vai render, Carolzinha, essa forma aqui. Tá. Ó, não é muito grande, tá? Não é um pão que cresce muito. Ó, aqui. Tá na aqui. forminha de... Então, o que eu vou fazer? Exato, ó, eu vou pegar aqui com um fouetzinho, gente, tá? Eu vou misturar aqui os meus ovos com o meu tofu. Estou usando tofu soft. Quem não tiver problemas, pode usar creme de ricota ou iogurte, tá? O importante é que aqui nós temos uma boa fonte proteica. A gente tem aqui também, tanto nos ovos, né, todos os nutrientes que são importantes. Ó, vitamina D, temos o azeite com o nosso ômega também, né, Roberto? Bom, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar o meu farelo de aveia, tá? Eu não uso a farinha, tá? Eu estou usando o farelo de aveia, são 2 xícaras. Vou usar também uma levedura nutricional, tá? Essa levedura nutricional, ela é rica em vitaminas do complexo B. E aí eu vou misturando. Quem não tiver, Malu, não tem substituição, aí retira. Quem não tem problemas com leite, Carol, pode usar por exemplo, meia xícara de mussarela, tá? Ralada. Entendi, tá bom. Ela vai entrar aqui com papel
de trazer, por exemplo, se eu for pensar só nos nutrientes que o Roberto precisa, ela vai entrar aqui como uma fonte de vitaminas do complexo B. Entendi. Se você quiser trazer só um sabor, você coloca a mussarela. Se você não quiser, você não precisa substituir, tá? Entendi. Não Porque precisa. a levedura nutricional, ela é gostosa, né? Sim, Já ela dá tem um no saborzinho mercado. Ela tem um gostoso. saborzinho de queijo, exato. Ó, vou colocar um pouco de sal, tá, gente? Para dar sabor, sal é um realçador de sabor. Agora, deixa eu só mostrar esse aqui. E lembrar que a levedura não fermenta o alimento não, viu, gente? Porque a gente falou de alimentos fermentados que não são interessantes, mas a levedura aqui não cumpre esse papel, ela está inativa, né? É bom, tem nutriente. exato, Roberto. Bom, obrigada por você ter falado, que é exatamente isso. Porque tem que tomar cuidado nos pães, às vezes o problema não é só o glúten. É a maneira com que aquele pão foi fermentado, foi a levedura que você usou. Entendi. Então, essas leveduras tradicionais de pão, elas podem piorar os casos de enxaqueca. Essa é uma específica. Exato. A levedura nutricional, ela está inativa, ela não está ativa. Vou colocar aqui, como eu não posso colocar um fermento de pão, né, eu vou usar aqui o fermento químico, tá? Que é esse que eu estou colocando aqui para crescer o meu pãozinho. Mas olha que receita fácil, gente. Acabou, misturei, é isso. Vou colocar para assar, forminha untada, tá? É uma receita muito simples, rica em fibra, melhora muito a saciedade. A gente tem os ovos aqui também que trazem a proteína que a gente precisa, então também melhora a saciedade. E já tem um patê, né, que vai acompanhar esse pão. A Su vai fazer esse pão, certeza. Com certeza. E dá para congelar, né, Malu? Corta bonitinho e congela. Isso, depois que você assou, você espera esfriar bem e aí você vai congelar, tá? Maravilhoso. Ó, você pincelou com azeite, né? Pincelei com azeite. Agora eu vou colocar aqui, tentando para, né, a gente não se matar aqui. Ó, ela fica uma massinha, gente, ó. Tá vendo? Bem molinha. E aí, o que acontece? Você espera 5 minutinhos e aí você, para poder dar uma fermentadinha, né, para ele poder dar uma crescidinha, para começar o fermento a agir. Maravilhoso. Olha isso. E o custo bem baixo mesmo, Malu, parabéns. Muito legal. Sim, barato. Dá para fazer bastante, congelar. Coloca aqui, acabou, tá pronto. Sempre. Forno 180 graus, mais ou menos 20, 25 minutos. E é isso, tá pronto. Isso. Perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela, aproveitem, estamos ao vivo. Pergunta da Sheila, beijo Sheila, por que o jejum intermitente aumenta a chance de crises, de enxaqueca e também quando mudamos a rotina de exercícios físicos? Você sabe, Sheila, que essa é uma questão também que sempre fico pensando. Já a gente vai responder. Aí deixa eu aproveitar e convidar todo mundo. O programa Mulheres de hoje está muito especial, vocês não podem perder. A partir das 14h, eles vão reprisar a participação da Palmeirinha e vão ensinar o pudim, né, Gláucia? Pudim de padaria da Palmeirinha. Olha que especial. A partir das 14h. Imperdível. Agora, deixamos uma perguntinha aí muito legal. Sempre rola pergunta de jejum intermitente aqui no programa, né? Então vamos lá. Por que o jejum intermitente, doutor Roberto, aumenta a chance de crise de enxaqueca e também quando mudamos a rotina de exercícios físicos? Bom, no jejum é porque provavelmente ela fica hipoglicêmica. Muitas horas sem comer, cai a glicose e a hipoglicemia é um gatilho para cefaleia, para dor de cabeça. Então, talvez seja esse o quadro. A mudança de exercícios físicos depende se ela mudou muito a intensidade, se ela começou a ter... se alimentou direito, treino, fazendo o jejum e ainda se exercitando, pode ser que a hipoglicemia aumente. Né? Porque não é o tipo de exercício físico que vai desencadear enxaqueca. Talvez uma hipoglicemia durante o treino. Pode ser. Comeu pouco e se exercitou de maneira mais intensa. Aí apareceu a danada da cefaleia, né, ou da própria enxaqueca. O corpo leva um tempo, às vezes, para entender essa questão do jejum e se acostumar e não oscilar mais, né, com esse açúcar. Exato. Leva um tempinho de adaptação, sem dúvida. Bom, Malu, e voltando aqui para uma coisa que eu tinha esquecido de colocar as minhas coisas no meu pão, né, gente? Eu terminei de fazer o pão, eu coloquei aqui, esperei 5 minutinhos, ó, aí eu vou colocar um pouco de gergelim, que é uma excelente fonte de cálcio vegetal. Vou colocar aqui também, ó, semente de abóbora, gente. Riquíssimo em magnésio. Riquíssimo em magnésio, ou seja, né? Gostoso, saudável, mais barato do que um pão que você vai comprar às vezes aí fora, tá? Sem dúvida. 20, 25 minutos de forno e tá pronto.
E aí, para servir, Carolzinha, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma pastinha também proteica, rica em ômega 3, tá? Tô usando a sardinha. Ai, que legal. Ah, mas Malu, eu não Diferente. gosto de sardinha. Bom, você tem aí todas as fontes que o Roberto citou, inclusive a beldroega, que é considerada uma punk, né? Uma planta alimentícia não convencional. Quem mora no interior, às vezes, tem mais facilidade de achar do que a gente. E é importante também dizer que a beldroega, por ser uma planta não convencional, ela tem mais compostos bioativos. Entendi. Então, ela é uma planta até mais nutritiva. Bom, então tá aqui, vou colocar aqui um pouquinho de tofu soft, tá? Aquela receita boa, gente, que é só misturar. Olha Ai, que delícia. Aí eu vou colocar aqui um pouquinho de limão, só para poder, né? O limão, ele melhora a salivação. Então, ele melhora a palatabilidade, né? Vou colocar aqui também um pouquinho de cebolinha picada, tá? E tá pronto, gente, meu patê. Completa. Às vezes as pessoas, eu vejo às vezes no supermercado as pessoas comprando patê já pronto. Gente, pelo amor de Deus, tão fácil de fazer. Aí, ó. Perguntinha do público, olha Aí lá. vamos servir. Na tela. Pode Obrigada, colocar. Fabi. Um beijo. Tenho dor nos olhos seguida de enxaqueca. Pode ser a falta de alguma vitamina? É aquela enxaqueca clássica que eu falei no início. Você não consegue nem abrir o olho. São sintomas que acompanham antes de vir a crise de dor. Tem pessoas que têm embaçamento da vista, vê luzinhas, alguns têm dor ocular. Né? Tá dentro da síndrome da enxaqueca, né? São sintomas que podem surgir antes da crise. As causas são as mesmas, deficiência dieta pobre em magnésio, em vitamina D, em vitaminas do complexo B, dieta excessiva em gatilhos, em glutamato, em tiramina, né? Em alimentos ultraprocessados. Então, acho que a orientação é a mesma, mas essa dor ocular faz parte do quadro da enxaqueca. Não que seja uma falta de uma vitamina, pode até ser, óbvio, né? A gente está falando das deficiências de nutrientes que predispõem à enxaqueca. Então, fica atento se a sua alimentação está pobre em tudo isso que a gente está falando aqui. E muito rica em tranqueritos, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, Malu está ali terminando de preparar o nosso pratinho. Nós vamos experimentar. Agora me conta, qual a receita favorita da Malu? Eu estava até falando com ela. Sim, sou suspeita, né? Eu gosto de várias. Eu gosto muito de uma esfirra que ela faz com inhame. E essa esfirra eu compartilho. De vez em quando eu faço, não conto pra ninguém que é com inhame. Todo mundo come. E ninguém nem sabe que tá comendo inhame. E é sucesso, né? É maravilhosa. Eu amo o soufflé da Malu. Soufflé da Malu é maravilhoso. E todas as tortas e quiches que a Malu arrasa muito nessas receitas assim, né? Low carb. Mas a sua, ela adora sorvete. Aí ela pegou uma receita que ela aprendeu em curso e ela transformou. Você vê que a criatividade é tudo. Eu falei assim, a Carol vai me perguntar qual a receita que eu gosto. Você sabia, também me conheça um pouquinho. Como eu sou apaixonada por sorvete, eu faço aquela receitinha clássica que o pessoal faz com banana congelada e tal. Tá. A Malu tem uma receita de um doce que é de banana com manga. Eu faço esse doce, eu congelo, aí depois eu processo junto. Gente, fica um sorvete maravilhoso. Depois se você quiser colocar nas suas redes sociais e marcar a gente reposta pra você ensinar todo mundo essa receita. Fechou, Malu? Fechou. Aproveitando, gente, já que a gente tá falando de alimentação saudável, falamos de hábitos e de mudança no estilo de vida, a gente vai estrear logo mais o nosso quadro VB Transformando Vidas. Aproveitem que as inscrições estão abertas, a gente tá amando receber aí, né, todos essa resposta do público, esse feedback, muita gente querendo a vida, né, sendo transformada. Então é fácil, você tem que só entrar no nosso site ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code, é tvgazeta.com.br/Você Bonita, tem lá, só clicar VB Transformando Vidas, leia direitinho o regulamento, escreve bonitinho ali no formulário e depois manda um videozinho de até 1 minuto pra gente saber o porquê que você quer ter sua vida transformada. Logo mais a gente conta quem faz parte desse time. O quadro vai durar 6 meses. E depois dessa história da Sul, né, que mudou, assistindo Você Bonita, imagina quanta gente vai se beneficiar e viver essa história com a nossa finalista, né, com a nossa ganhadora, que será escolhida ao vivo. Vocês vão acompanhar, a gente está esperando a sua inscrição. Antes que eu encerre, vou experimentar
e que eu agradeça. Esta semana é aniversário dele, gente. Dia 12 de maio. 12 de maio. Sexta-feira. Aniversário Tamo junto. desse queridíssimo, maravilhoso médico, super Obrigado, pai, que daqui a Carol. pouco vai casar a primeira filha. Tá nervoso, doutor? Coraçãozinho fica apertadinho, mas meu genro, Fiozinho, Maravilhoso. Felipe, é um casal maravilhoso. Eles gente! já são felizes, vão continuar Vai sendo comemorar muito, doutor Roberto, parabéns. Obrigado, Eu desejo muita saúde e você com a gente sempre, você sabe, Sempre, né? sempre. Um Obrigado, beijo. Carolzinha. E Malu vai contando onde é que a gente encontra esse trabalho todo maravilhoso que Su, né, ama e eu também. Isso. Bom, dizer que, mais uma vez, obrigada por estar aqui. Feliz de estar com a Sueli aqui, contando essa história. E que eu falei para ela, gente, que é importante, assim, a mudança está na gente e quem transforma a vida da gente é a gente. A gente pode escutar bons profissionais e tudo mais, mas acho que está em você. @NutriChef Malu Lobo, vocês me encontram lá nas redes sociais. E doutor Roberto, diga, vocês estão de boca cheia. @DR Roberto Navarro, meu Instagram, que é onde as pessoas mais entram em contato comigo. É isso, vai lá, tem as lives juntos, tá tudo Tamo lá. junto. E eu acredito que vocês retornam, então, na semana do casamento. Ixi, Maria, Ixi, vamos Maria. tá. Um beijo, gente. Obrigada Beijo, sempre. obrigado, Su, Carolzinha. querida, dá um beijo. Parabéns quem pela tá história. Com dorzinha de cabeça hoje é assim também. Ih, olha lá, Tá com uma hoje ela tá com enxaquecazinha. Vamos cuidar da enxaqueca. Ó, tudo de bom pra você. Muito feliz com a sua história, tenho certeza que você vai ajudar muita gente. Depois coloca lá a receita, tá? Obrigada. Gente, um beijo. Amo vocês. Obrigado, Obrigada. Carol. Que aula. Muito bacana conseguir ter esse retorno, né, do público. Então,